Feio. Gramado. Então tá. Então, o que que a gente tem ali? O que fala? Como sabemos, a população e o universo representam a totalidade de um conjunto de pessoas, o objeto dos quais desejamos estudar uma determinada característica que denominamos variável. De uma parte representativa da população, temos o que convencionamos chamar de amostra. Variável em questão será estudada para cada um dos componentes da amostra. O que se refere às amostras, denominamos estimativas. E o que se refere à população, denominamos parâmetros, tá? Então, como é que se faz? Quais são as técnicas de amostragem probabilística? Deixa eu ver se alguém está querendo entrar. Tá. Nós temos amostragem aleatória, simples ou casual, que é a primeira técnica. A segunda técnica é amostragem proporcional estratificada. E a terceira técnica é a amostragem sistemática. Depois a gente tem o item tamanho da amostra, amplitude do universo da população, o que influencia isso no seu nível de confiança, erro de estimação, proporção da variável do universo, tamanho de uma amostra num universo finito e tamanho da amostra num universo infinito, tá? Vários de vocês, isso eu já tinha falado no primeiro dia de aula, quando foi o nosso encontro presencial lá, né? Que às vezes as pessoas, eu acho divertido quando eu escuto alguém falar, eu acho que esses levantamentos estatísticos aí são tudo invenção, porque nunca me escolheram para responder um levantamento estatístico para presidente, para governador, para prefeito, etc. Claro que não, porque a quantidade de pessoas que a gente escolhe para fazer uma pesquisa dessas, como é por amostragem, tem todo um lado de confiança, estimativa de erro, percentual, desvio padrão, todas essas coisas influenciam neste cálculo. A gente pega uma amostra muito pequena. Em Porto Alegre, que tem mais ou menos 1.500.000 habitantes, nós precisamos pegar 400 e poucos habitantes para responder isso. E estratificar. O que significa estratificar? Significa pegar proporcionalmente desta amostra todos os itens que eu tenho. Por exemplo, se eu for trabalhar dentro da cidade de Porto Alegre e eu quero uma amostra, essa amostra deve ser estratificada por extrato. Quem são os extratos? Poderiam ser os bairros de Porto Alegre, ou poderia estratificar por regiões de Porto Alegre. Região centro, região norte, região leste, região sul, certo? Ou por bairros. E daí o que eu vejo? Proporcional à população de cada bairro, a quantidade de elementos que eu tenho que ter. Esse é um filtro, esse é um extrato. A gente pode estratificar também por sexo. Então, qual é a estratificação por sexo? Em Porto Alegre tem mais mulheres do que homens. Então, vou procurar mais respostas femininas do que masculinas. Posso estratificar por faixa etária. Então, se é em caso de votação, ou eu simplesmente deleto aqueles que são opcionais votar entre 16 e 18 anos, tá? Ou eu pego uma faixa menor entre 16 e 18, e daí eu vejo quantas pessoas tem e começo a fazer estratificação. Então, de 18 a 30, de 30 a não sei quanto, de não sei quanto a não sei quanto, e vou estratificando, pego proporcionalmente essas pessoas, tá? Bom, então, o que seria uma amostra aleatória, que é a primeira que eu estou falando ali? Esse processo, cada elemento da população tem a mesma probabilidade de ser incluído na amostra. Uma técnica para a obtenção de uma amostra aleatória simples consiste em atribuir um número de 1 a n para cada elemento, escrever esses números num pedaço de papel e ir atirando. Ou seja, uma amostra aleatória simples ou casual pode ser um sorteio. Então, eu quero fazer uma amostra aí dos estudantes que estão assistindo essa live. Eu pego todos os nomes e retiro 2 aleatoriamente. Coloco num papelzinho aleatoriamente.
Isso é uma amostra simples ou casual. Tá? Então, assim, ó, tem alguma técnica nisso? Não, você será por sorte. Eu vou pegar por sorte, sem técnica nenhuma. Posso utilizar esse método? Posso. Mas, por exemplo, esse método, quando eu vou fazer uma pesquisa de rua, ele não é eficaz. Porque não tem como eu sortear as pessoas que estão naquela mesma rua. Eu tenho que ter uma outra característica para pegar esse pessoal, para colher essa minha amostra, certo? E coletar a amostra é uma coisa muito importante, porque é baseado nas respostas dessa amostra que eu vou ter também uma fidelidade e uma condição de acertar mais na minha pesquisa, certo? Então, isso é importante, eu não posso ter uma amostra tendenciosa. Ah, eu quero saber quantas pessoas acham interessante se pagar um valor para entrar em parques públicos. Então, se eu for perguntar isso numa zona onde as pessoas têm um poder aquisitivo mais elevado, provavelmente elas vão dizer, ah, eu acho certo cobrar uma taxa. Por quê? Porque daí o parque vai ficar mais selecionado, né? Mais elitizado, e elas vão, no raciocínio delas, conseguir frequentar o parque, porque elas podem pagar, sei lá, R$1, R$1,50 para entrar no parque, e elas vão ter um conforto maior. Pergunta isso na periferia, a pessoa vai dizer que é um absurdo. Tá? Tem que pagar para entrar num parque público, ele já paga um imposto para a manutenção desse parque. Então, dependendo do lugar onde eu faço a pesquisa, eu vou ter uma relação ou outra. Logo, não pode ser por sorteio isso. Tá? Para fazer esse tipo de levantamento, eu tenho que ter um outro pré-requisito. Bom, qual seria o pré-requisito? Eu posso ter aqui, ó, uma amostragem proporcional ou estratificada. A amostragem proporcional ou estratificada significa que eu vou estratificar proporcionalmente. Eu vou tirar desse extrato proporcional. Então, tem bairros que têm maior quantidade de habitantes, outros que têm menos. Então, na hora de eu ter que distribuir esses meus 420 elementos que eu tenho da minha amostra, no bairro que tem maior quantidade de habitantes, eu vou selecionar maior número de pessoas para responder minha pesquisa. No bairro que tem menos habitantes, proporcionalmente menos pessoas para responder minha pesquisa, certo? Então, estou estratificando, estou pegando por proporção. Isso é uma outra forma de calcular a amostragem proporcional ou estratificada. E ainda tem uma terceira amostra, que é a amostra sistemática. Essa amostra sistemática é a amostra que se utiliza, por exemplo, para o censo. Quando a gente vai fazer um censo, por exemplo, o censo aqui em Porto Alegre, que o censo em Porto Alegre deu o pé frio esse ano, porque esse seria o ano de se fazer o censo, 2020, tá? Cada 10 anos se faz um censo grande. E é óbvio que eles chegaram até a fazer uma provinha para ver quem queria ser censor, ou seja, passar coletando esses dados. E não saiu o censo, porque com essa pandemia não tem como uma pessoa ficar passando de casa em casa, certo? Mas o censo, ele trabalha com essa amostragem sistemática. Por que ele trabalha com essa amostragem sistemática? Vocês sabem que no censo existem duas coletas de dados. Uma que é uma... A cachorra querendo sair, eu abrindo a porta aqui para vocês não verem. Uma amostra, uma pesquisa que é uma pesquisa curtinha e uma pesquisa que é uma pesquisa maior, uma pesquisa completa. Essa pesquisa completa não são todos os habitantes que respondem. Então, do total de habitantes, eles escolhem um percentual para fazer a pesquisa completa. É uma pesquisa enorme, assim. Eu já fui selecionada para responder isso e é bem chato, demora para caramba. Então, como é que é? Eles fazem assim, eles pegam uma determinada rua da cidade. Nessa rua da cidade, eles veem quantos eles precisam, quantas pesquisas completas eles precisam ter. Vamos supor que nessa rua eles precisam ter 100 pesquisas completas. Aí eles veem o número de residências que tem e dividem por 100. Vamos imaginar que tenha 1000 residências, certo? Então, eles pegam 1000 e dividem por 100. 1000 dividido por 100 vai dar 10. E daí o que eles vão fazendo? Eles vão contando de 10 em 10 habitações e escolhendo uma.
para responder essa completa. Então, conta 10. Pega lá. Aí, se for prédio é a mesma coisa. Começa contando os apartamentos, o 10º apartamento do prédio vai responder completa. Conta mais, o 10º apartamento responde a completa. Ah, e daí se o 10º apartamento não está em casa, tem que deixar um bilhetinho para responder. Se ele não respondeu, se o apartamento, por exemplo, estiver vago, não tem ninguém morando, tu vai para o próximo, certo? Ah, outra coisa, ali contou 8, não fechou o 10º. No próximo, tu conta 2 e o segundo vai responder completo. Então, é dessa forma que é feito. Eu não sei se eu me fiz clara, porque a gente vai precisar desses 3 conceitos daqui a pouquinho. Eu me fiz entender? Sim, acho que sim, professora. Ficou mais ou menos claro. Eu acho que, sei lá, talvez explicar novamente aí para a gente pegar melhor. Vamos ver exemplos, que daí quando a gente chegar no exemplo, a gente vai entender direitinho como é que isso funciona, certo? Mas são esses 3 tipos aí. Vamos imaginar o seguinte, ó, eu quero uma amostra, bom, amostra simples. Essa amostra simples ou casual, vocês entenderam que é só um sorteio básico? Que não tem muito lero-lero? Pega tudo em bola, retira ali, vai sorteando e é uma amostra simples, tá? Então, se eu tenho, sei lá, eu tenho 100 pessoas numa festa e eu quero sortear um presente nessa festa. 100 pessoas dessa festa, eu enumero de 1 a 100, cada um vai ficar com um papelzinho, e daí eu vou ali e tiro um número, seleciono um número, 49. O 49 ganhou o prêmio. Aí eu tenho 2 prêmios. Aí eu vou ali, pode de 49 e um outro número qualquer. Isso é uma amostra simples, tá? Um sorteio simples. Essa estratificada é que a gente tem que ver. Tá? Essa estratificada tem o seguinte, ó. Vamos pegar o exemplo da estratificada que está na página 2, tá? Amostra. Amostragem estratificada. Essa amostra estratificada significa assim, ó. Vamos imaginar que numa empresa, tá? Ali do exemplo, tu tens um total, um N lá, a população é de 3.414 funcionários. Esse é o teu total, 3.414 funcionários. Esses 3.414 funcionários se distribuem da seguinte forma. Do administrativo, tu tens 914. Do transporte, tu tem 348. Da produção, tu tem 1.401. E outros, tu tem 751. Tá? E daí assim, ó. Imagine que tu deseja obter uma amostra e essa tua amostra, tu quer que o número da tua amostra, ó, N grandão, população, N pequenininho, amostra. Tu quer colher desses 3.414, 100 pessoas para te responder alguma coisa, certo? Como, por exemplo, aqui qual foi o exemplo que eu coloquei? O refeitório, a qualidade da comida no refeitório. Bom, é simples para vocês que são da engenharia, tá? Tem alguém da civil aí? Eu. Tá. Então tá, Márcio, me diz uma coisa. Quando a gente está no canteiro de obras lá, tá, da civil, a pionada gosta de comer o que na hora do almoço? Um prato bem grande e uma Coca-Cola bem gelada. Ok. Aí tu vai lá para a empresa que o refeitório é o mesmo, tá? Mas aí tu vai para a empresa e nessa empresa tem a secretária lá, ou o engenheiro, que o senhor será um engenheiro. Que tipo de refeição essas pessoas gostam de comer na hora do seu almoço? A mesma coisa que a pionada? Um prato assim com arroz, feijão, carne de panela, batata doce e Coca-Cola? É isso que eles gostam de ver? Não, no escritório o gosto é mais refinado. Tem que ter uma salada, né? Tem que troca a Coca-Cola, as pessoas não tomam mais refrigerante, elas preferem tomar um suco ou uma água, né? A comida é mais leve, de preferência que tenha uma diversidade de salada maior, grãos de melhor qualidade, etc. Não é assim, Márcio? Sim.
Ok. Se eu fosse perguntar qualidade ou opções de comida para colocar nesse refeitório, e esse refeitório desse acesso a todas essas 3.414 pessoas que trabalham nessa empresa, certo? Tu acha que se eu pegasse só lá no escritório as 100 pessoas, eu teria realmente uma fidelidade na hora dessa resposta? Não. Não. Se eu pegar só a pionada? Também não. Também não. Então, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar proporcional. Eu tenho que pegar isso que eles estão me dizendo e transformar em extratos. Ou seja, eu tenho que classificar proporcionalmente a cada um, certo? Então, do administrativo, entre esses 100, quantos vão responder este meu questionário sobre a qualidade do refeitório? Desses de transporte, da produção e outros. Então, tem que ser proporcional. Estratificar significa fazer uma coleta proporcional, entendido? Então, como é que eu vou achar para o ADM? Eu vou pegar o valor ali, que é 400, eu tenho 914, tá? Proporcional é o quê? Significa que eu vou pegar esses 914 e vou dividir pelo número total. Desse número total, eu vou ter o percentual proporcional à administração. Vezes 100. Vezes 100, que não é porque é porcentagem. Vezes 100, porque eu quero uma amostra de 100. E daí eu chego à conclusão que lá do pessoal do administrativo, eu vou pegar apenas 26,7 respostas. Dos 914, só 26,7 vão responder. E daí, da live anterior, eu tinha dito que o número de amostra nunca pode ser um número decimal, tem que ser um número inteiro. E daí eu faço esse arredondamento para onde? Para maior. Só que como eu vou ter que fazer um ajuste entre todos os extratos, eu não vou arredondar agora, vou esperar para arredondar posterior, tá? Então, dos transportes, eu tenho 348, divido pelo total, e daí eu tenho a proporcionalidade, vezes 100, porque 100 é um número que eu quero. Isso aqui vai dar 10,2. Da produção, eu tenho 1.401, divido por 3.414, vezes 100. Daí eu tenho aqui 41. E outros, 751, eu divido por 3.414 vezes 100 e eu tenho 22, certo? Bom, eu sei que o somatório disso aqui, se eu fiz certo, tem que fechar o 100. Então, nesse somatório aqui, eu vou arredondar esse cara. Se eu aumentar isso aqui para 27 e aumentar isso aqui para 11, quando eu somar com 41 e com 22, vai fechar 101. Logo, este aqui eu vou arredondar para cima e esse aqui eu vou arredondar para baixo. Aí, quando eu somo isso aqui, eu tenho um total de 100. E alguém deve estar se perguntando, tá, professora, mas tu não acabou de dizer que a gente sempre arredonda para o maior inteiro? Sim, quando eu tenho um número total, somatório total, só que desse quebrado, eu arredondaria para o maior inteiro. Mas eu já sei que eu tenho que selecionar 100. É diferente de eu calcular quantos no total eu vou selecionar. Eu já sei que no total é 100. Daí eu tenho que fazer o ajuste aqui para fechar esse 100. Aí eu posso me permitir arredondar para baixo e o outro arredondar para cima. Por que eu arredondei esse aqui para cima? Porque ele estava mais próximo do 27. E esse aqui para baixo porque ele estava mais próximo do 10. Agora, se eu perguntasse assim para vocês, só dos transportes, quantos? Se fosse só dos transportes, se não fosse esse contexto geral, eu deveria arredondar esse 10 para 11. Conseguiram entender a diferença aqui, gente? Sim, sim, professor. Ficou mais claro Doutora, agora posso fazer quando eu uma fiz esse pergunta? exemplo? Sim, pode falar. Olha só, a amostra é de 100 pessoas, né?
Sim. Tem 4 tipos de setores ali, administrativo, transporte, produção e outros. Sim. Uma questão mais lógica, assim, não poderia pegar 25 de cada e fechar o 100? Não seria mais certo? Sei lá. Não seria. Por quê? Porque eu tenho um cara aqui, ó, que tem 1.400 e esse aqui tem 700. É quase a metade. Esse aqui tem direito de voto a mais, porque ele é mais representativo. Não concorda? Aí eu estou sendo mais democrática na hora de escutar as opiniões alheias. Tá bom, entendi. Consegui te convencer ou não? Claro que seria mais fácil eu pegar a mesma quantidade de cada departamento, mas eu não estaria pegando uma representação efetiva. Se eu tenho um departamento que tem mais gente, eles querem ter o mesmo poder de voz do que um outro departamento que tem menos pessoas. Certo? Olha só aqui, ó. Esse cara tem 350 pessoas aproximadamente, 349, 48. Aqui eu vou pegar 25. E desse cara que tem 1.400, também vou pegar 25? Não. Ele tem que ser proporcional. Certo? Então, quando eu faço essa estratificação, a estratificação é sempre proporcional. Então, quando eu vou fazer um lançamento de um produto, eu também penso no seguinte, vou estratificar, vou ver o que as pessoas acham. Se é um produto que pode ser consumido por homens ou mulheres, aqui no Rio Grande do Sul, 52% da população é feminina e 48% é masculino. Então, se eu for sair para fazer uma pesquisa, eu não posso pegar a mesma quantidade de respostas de mulheres do que de homens. Eu tenho que pegar proporcional, certo? Daí eu vou ter realmente a fiel base do que eu estou procurando. Ficou claro? Sim. Professora? Sim. A senhora explicou uma diferença aí, cortou aqui para mim, eu não consegui entender. Que eu falei de uma diferença? Que diferença? Agora, dessa minha última fala, amigo? A senhora estava falando, estava cortando aqui. Não, da última fala não, antes tinha uma diferença. A senhora falou. Entenderam a diferença, mas eu não entendi o que a senhora estava falando. A diferença é o seguinte, eu não posso pegar a mesma quantidade se eu tenho extratos diferentes. Eu tenho sempre que pegar proporcional, porque daí eu vou ter realmente a fiel qualidade da resposta que eu quero. Então, se lá no caso do refeitório, tá? Eu tenho que fazer um refeitório que agrade a maioria da população da minha empresa, certo? Logo, se eu pegar 25%, se isso aqui fosse essa empresa que tem canteiro de obra, que tem tudo, tá? E se eu pegasse a mesma quantidade para cada um, eu iria agradar mais esse extrato aqui. Esse aqui, ó, que é o que tem menor quantidade de pessoas, ele seria mais agraciado porque ele teria 25% do poder de voto, da decisão do que eles querem comer no refeitório. Enquanto que a maioria nem está nesse aqui, a maioria está nesse aqui. Então, a princípio, quem tem maior poder de voto e decisão são esses caras da linha de produção aqui. Essa é a diferença. Certo? Certo, obrigado. Não foi exatamente esse exemplo que eu dei, mas foi isso que eu quis dizer quando cortou ali. Bom, então aqui eu tenho uma estratificação. Tem que saber fazer estratificação, tá? E aqui, outra coisa. Esse 100 que foi multiplicado não é o 100 do percentual. Esse 100 que foi multiplicado porque eu queria uma amostra num total de 100. Se aqui a amostra fosse 80, eu multiplicaria aqui por 80, porque eu estou pegando um extrato proporcional, tá? Bom, a amostragem sistemática, que é a que falta ali. Vê se tem um outro exemplo de... tem um outro aqui de estratificado. Vocês querem que eu faça um outro exemplo de estratificado? Tem ali, ó. No exercício das estaturas de 90 alunos, vamos agora considerar 54 sejam meninos e 36 sejam meninas. Para obter uma amostra proporcional estratificada, ele não fala de quantos, ele quer um total de 9. Tá? Ele quer um total de 9 ali. Então, o que eu vou fazer? Para o segundo exemplo, se ele quer um total de 9,
Faltou escrever aí, ó. Parei que eu já vou ajudar vocês, porque eu comi uma informação importante no enunciado desse exemplo. Lá na página 3, aqui em cima, ó. Aqui em cima. Certo? Tá escrito assim, ó. No exercício das estruturas de 90, das estaturas, desculpa, de 90 estudantes, vamos agora considerar que 54 sejam meninos e 36 meninas. Para se obter uma amostra de 9, faltou o número 9, tá? Para obter uma amostra de 9, proporcional ou estratificada. Quantas meninas e quantos meninos eu devo pegar? Bom, se eu tenho um total de 90 e meninos são 54 e meninas são 36, como é que eu vou... E eu quero pegar uma amostra de 9. O que eu faço? Eu pego para meninos 54, divido pelo total, que é 90, e multiplico por quanto? Multiplico por 9. Isso aqui vai dar 5,4. E meninas, eu pego o total de meninas, que é 36, divido pelo total da população, que é 90, e multiplico pelo tamanho da amostra que eu quero, que é 9. E daí eu vou ter quanto aqui? 3,6. Como é que eu faço o arredondamento disso para fechar o 9? Aqui está mais próximo do 4. E aqui está mais próximo do 5. Quando eu somar esses dois, eu vou ter o meu total de 9, que era o que eu tinha aqui. Outro exemplo de estratificado. Certo? Vamos ver uma amostragem sistemática ali agora. Amostragem sistemática. Suponha que uma rua tem 900 prédios e eu desejo obter uma amostra de 50 desses prédios. Então, quem é o meu N? Quem é a minha população? O meu N grandão é 900. E a minha amostra, o meu N pequeno é 50. Tá? E esses prédios estão numerados de 1 a 900. Claro que na vida real não existe prédio numerado de 1 a 900, mas como eu vou fazer a coleta de dados, eu vou me dar o trabalho de enumerar esses prédios de 1 a 900. Tá? E se escolhe por sorteio algum casual. Então, eu escolhi qualquer um lá por sorteio para ser o meu primeiro. Eu não preciso começar necessariamente para o número 1. Eu posso começar do meio e depois voltar. Tá? É uma possibilidade que acontece para a coleta de amostra? Sim, é uma possibilidade que acontece na coleta de amostra. Mas quero começar pelo primeiro? Posso. Quero começar pelo último, vir de trás para frente? Posso. Do meio, quero começar do 20º e ir lá e depois voltar? Pode. Tudo pode, desde que tu calcule corretamente e pegue isso corretamente, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu quero pegar 50. A primeira coisa, eu tenho que saber de quantos em quantos eu vou pular, certo? Então, o que eu faço para saber de quanto em quanto eu vou pular? Eu pego o total e divido pela coleta aqui. Então, 900 divididos por 50 significa que eu vou ter 18, tá? Então, a cada 18, um prédio vai ser selecionado para compor os meus 50. A cada 18. Poderia começar do prédio número 1? Sim. Se eu começar do prédio número 1, o prédio 18 vai ser selecionado. Então,
Se for o início, inicia pelo 1. Quem vai ser o próximo? O 18. Quem vai ser o próximo? O 36. E assim por diante. Mas não necessariamente precisa iniciar pelo 1. Eu posso iniciar por qualquer outro número. Posso dar o meu início, sei lá, no 40, no prédio de número 40. Quem vai ser o próximo? O 58. Quem vai ser o próximo? Mais 18. E assim por diante. Quando chegar lá no final, eu volto para o início para completar os 50. Conseguiram entender como é que eu faço essa amostragem sistemática? Sim, professor. Bom, vamos para o tamanho da amostra. O tamanho da amostra é uma coisa importante. Então, primeiro assim, ó, a qualidade da tua amostra e como tu seleciona. Depois, o tamanho que ela tem que ter. Como é que eu cheguei à conclusão que de 900 eu tinha que pegar 50? Como é que eu cheguei à conclusão que lá daqueles 3.400 e poucos funcionários eu tinha que pegar 100? Tá, pode ser uma loucura da cabeça de quem está fazendo a pesquisa, sim. Mas quando a pesquisa é muito grande, o ideal é tu calcular o número de amostra certinho, fiel. Então, o que eu tenho aqui? Para o tamanho da amostra, várias coisas influenciam. Várias coisas influenciam no tamanho da minha amostra. E daí eu coloquei ali uns itens, ó. Amplitude do universo ou da população é um fator. Nível de confiança estabelecido é outro fator. Erro de estimação é outro fator. Proporção da variável do universo é outro fator. Bom, vamos entender o que é cada um desses fatores. Eu acho que eu linkei 4 fatores aqui. O que é cada um desses fatores, tá? Então, quando eu falo em amplitude do universo ou da população, o que eu estou falando? O que é amplitude para vocês? Não é o tamanho? Então, amplitude. O tamanho da amostra depende muito pouco do tamanho da minha população. Será que o tamanho da amostra depende muito pouco da minha população? Vamos pensar. E daí eu quero que vocês abram o microfone, vou fazer uma pergunta e vocês vão responder, certo? Olha só. Se eu quiser saber, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu tenho 1.500.000 habitantes. Eu estou dizendo para vocês que entre 1.500.000 habitantes, 1.500.000 habitantes só da cidade de Porto Alegre, eu preciso ter uma amostra de mais ou menos uns 420. Tá? Se eu fizer a mesma pesquisa, ao invés de pegar Porto Alegre, que tem 1.500.000, pegar todo o Rio Grande do Sul, vocês acham que o número dessa amostra vai ser quantas vezes maior? Isso é uma pergunta. A tua parcela dividida pelo total, vezes a amostra que tu quer. Segue o mesmo raciocínio dessa amostragem aí que a senhora passou. Tá, então, foi o Cristiano que falou comigo, né? Então, Cristiano, tu Exato. o seguinte, que se eu pegar Porto Alegre e eu vou pegar uns 420 para o Rio Grande do Sul inteiro, eu vou ter que pegar vezes 10, mais ou menos, é isso? Não, acho que tem que ser proporcional à população, né, total. É isso que nós estamos Então é falando. só fazer uma regra de 3 que vai funcionar? Não, tu vai pegar, tu tem 1.500.000, por exemplo. Tu vai pegar, tu quer 420. Vai fazer a divisão. Então eu vou pegar aqui no Rio Grande do Sul, vou pegar no Deus Google, quantos tem? Então, em Pô, tenho mais ou menos 1.500.000 habitantes. Certo? Vamos pegar no RS, que é o Rio Grande do Sul inteiro, depois vamos pegar no Brasil. Vamos ver qual a população do Rio Grande do Sul. Estou entrando aqui no Google e a gente vai ver. Alguém já vai vendo do Brasil inteiro para mim. 228, 222. O que é a 522 do Brasil inteiro? Não, 200 milhões. Sim, entendi. População do Rio Grande do Sul. 11
11,29 milhões. E do Brasil, 209 milhões. 209,5. e aqui é 1,5 milhão. Se para 1,5 milhão eu tenho que pegar aproximadamente mais ou menos 420, senhores, quanto para 209 milhões? Quanto? Um número mais ou menos, não precisa ser preciso, um chutômetro. Quanto tu acha que tem que ser? 3.161. Como é que tu fez isso, Cléber? Regra de 3. Claro, regra de 3. Daí, então, tá lá. Eu encontrei 58.660 usando o 3.570 pessoas, né? Um a cada 3.570, que seria 1,5 milhão por 420. Tá, mais ou menos. Então, quase a mesma coisa. E se eu disser para vocês que no Brasil inteiro eu preciso pegar 2.000 pessoas? Caiu os butiá do bolso, né? Sim. Bah, agora sim. Agora eu dei uma rasteira. Por quê? Porque olha o que está escrito ali, eu cheguei a ler para vocês. Olha só, o tamanho da amostra depende muito pouco do tamanho da população. O que vai influenciar no tamanho da minha amostra é pouquíssimo o tamanho da minha população. O que vai pré-estabelecer o tamanho de uma amostra é o nível de confiança, o erro de estimação e a proporção da variável universo. São esses 3 outros tópicos. Eu acho que vai cair a live, isso. Hã? 1 minuto para cair a live. Ah. Então a gente vai trabalhar. Agora que tava tri. Agora que tava tri. É. Então eu vou guardar esse suspense para semana que vem. Tá? Aí a semana que vem a gente começa com o tamanho da população. O que eu gostaria que vocês fizessem? Tem um exercício